Boa noite, terapeutas de sucesso! Sejam todos muito bem-vindos, né? Estou muito ansiosa por essa aula hoje, porque é a nossa primeira aula do ano de 2026. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. E hoje nós temos a presença também da Mari, né, Baetos, que vai nos estar dando uma aula bem especial. E nós vamos falar também hoje sobre a coluna lombar, né, as dores na coluna lombar, como a gente pode aliviar de imediato essa dor, né, quais os procedimentos que a gente vai poder fazer, né, para que a gente dê esse resultado para o nosso cliente, para o nosso paciente, né, e nós vamos ter aí uma aula bem especial, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre Yin e Yang, né? Então, nós vamos aprender. E a Mari, ela vai começar hoje a honra de começar hoje, né, Mari? A Mari já estava dando umas dicas aí, e eu pedi para ela, calma aí que nós vamos gravar, né? Porque tudo que ela fala para nós é muito importante, né? E se não ficar gravado, como é que nós vamos saber depois, né? Então, eu vou passar o tempo para a Mari agora, né? E a Mari vai começar a falar aí para nós, né? Sobre o assunto de hoje e continuar comentando o que ela já estava falando ali para as meninas. Né? Certo, eu vou começar aqui e depois, no final, eu falo o que eu estava conversando. Vamos lá. Nós sabemos que as dores lombares, elas estão muito ligadas a diversas coisas no organismo, tá? Às vezes, você sente uma dor numa área e o problema está em outro local. A pessoa, às vezes, chega para a gente e diz, olha, eu estou com muita dor no quadril, uma dor lombar do lado esquerdo, prendendo a perna e tal. Muitas vezes o problema está do outro lado. Então, quando eu, por exemplo, eu trabalho com diversas técnicas, então eu sempre dou logo uma olhada na parte da quiro. Procuro logo, coloco os aparelhos, os elétrodos em cima dos pontos que eu já detecto aonde está a complicação, porque o importante é a gente identificar o canal que está afetado. Identificou o canal que está afetado, eu já coloco as placas de elétrons que eu tenho, que eu trabalho com a energia farádica e galvânica. Pouco trabalho com as agulhas, porque as pessoas têm muito medo. E como tem muita gente para encher a paciência, vocês estão vendo, voltou de novo a confusão de que a gente não pode agulhar, aqui só médico, só não sei o quê. Resultado, quantos médicos eu já conheci que acabaram estragando a qualidade da acupuntura, porque sempre foi mal falada, diziam que não valia de nada, porque antigamente eles diziam que isso não tinha valor. Eu tinha um tio médico e ele sempre dizia que enquanto não é comprovado pela medicina, não tem valor. Aí depois comprovam e eles se tornam meros agulhadores e não acupunturistas. Certo? Então, na acupuntura, nossa, são mais de 300 e tantos pontos que a gente trabalha. Conhecemos o Dr. Felipe, que aquilo foi uma bênção para muitas pessoas que não tinham conhecimento de acupuntura, que começaram a fazer acupuntura distal, que é longe da dor. Tá? Então, eu já tenho algumas técnicas que eu trabalho, porque eu sou acupunturista há mais de 40 e tantos anos, formadas pela escola em São Paulo, onde eu fiz meus cursos. Tá? Mas essa parte de agulha é incrível. Vem a lei, depois a lei cai, é permitido, depois não é permitido, assim é como esteticista. A dermatologista passou a encrencar com a esteticista, porque a dermatologista já quer fazer a limpeza de pele. Então, é uma série de problemas que estão havendo, de uns entrando na função dos outros. E tudo eles querem faculdade. Então, quantas pessoas fazem uma faculdade, porcariazinha, como a gente diz, tem um diploma na parede, e você vai ver a prática dela, não é nenhuma. Porque é muito engraçado, você tem a teoria no estudo, mas vai fazer na prática aquilo que tu aprendeu no papel. Tu tens que ter a prática para poder trabalhar direito. Assim muitos acupunturistas, muitos agulhadores que já estão, que começaram a trabalhar, de que forma? Só apertando em pontos, sente a dor, mete lá a agulha. Já a acupuntura distal, ele tem tantos meridianos, e é onde a gente vai procurar os canais, o Yin, o Yang, para trabalhar. Que o que é
a parte da acupuntura? São as energias que correm no nosso corpo, são canais ou turbos de energia. Tanto que nós trabalhamos os turbos de energia também para os chakras, tá? Então, quem tem curso de chakra sabe que nós vamos também trabalhar as energias, os turbos. Então, eu associo diversas coisas por cursos que já fiz. Então, é muito fácil para mim pegar um paciente e rapidinho. Por isso que eu gosto muito de ajudar, porque eu tive a chance de estudar muito, muito, muito todas essas áreas. E eu procuro ir ajudando. Então, nós vamos falar aqui, olha, sobre o nervo ciático. O que é o nervo ciático? Ele é o nervo ciático, é o maior e mais longo nervo que existe no corpo humano, certo? Ele origina-se na região lombar inferior, nas raízes da L4 e da S3. De lá ele sai. Ele pode passando pelos glúteos, descendo pela parte posterior de cada perna, indo até os pés. Então, pessoas que têm problema na coluna sentem as pernas paralisando, sentem cãibras nos pés. E você quer ver, é muito pior a situação de quem tem um problema de coluna, de quem tem um problema de hérnia de disco, associado a uma diabetes. Coitado. É terrível. Então, cabe a nós, os terapeutas, estudar para a gente saber até qual é a alimentação, o chá, a planta, um trabalho de argiloterapia associado para melhorar esse diabético, porque ele começa a ter paralisias na perna, restasias, cãibra, a pessoa sente que tem um monte de formiga ali, principalmente se esse diabético está sem a vitamina B1, que é a tiamina, aí é que piora a situação. Então, tudo isso cabe a gente procurar ver, indicar pelo menos para ele ir no médico, para pedir os exames da vitamina B1, que é a tiamina, da vitamina B12 e da vitamina D, certo? Quando está com muita fraqueza nas pernas, nós passamos também a parte da K10 e a Q2, MK7, que trabalhando junta vai ajudar o sangue não entupir, a circulação melhorar. Então, isso é muito importante. Então, o nosso paciente, é muito fácil, você meteu a agulha tal, depois, poxa, por que deu toda a dor de novo? Porque ele voltou, que é muito caso de algumas colegas nossas que dizem, Meire, por quê? Será que aquela pessoa não está com um problema imenso, desconectado, está torto, ele está pisando muito errado? Será que ele teve algum baque na cabeça quando ele era menor? Ou que ele caiu, se a mulher caiu de uma rede? Quando você bate a cabeça, há um desligamento no cérebro que produz uma orelha mais baixa do que a outra, e com isso a pessoa se torna totalmente desequilibrado. Ele fica com a perna, o ombro, a orelha, tudo mais baixo para um lado. Filha, tu vai meter as agulhas, tu vai fazer o que tu fizer de acupuntura, vai ajudar. Tá, dá um alívio, mas depois volta, porque você não colocou essa pessoa no lugar. Você não trabalhou a massagem adequada, você não mandou mensagem silenciosa para a fáscia, porque a fáscia é a membrana que envolve os músculos, e ali fica um monte de, como é que se diz, de memórias. Então, se a gente não trabalha a fáscia para ajudar, orientar, colocar no lugar, você vai ter problemas. O teu paciente vai e volta, vai e volta. Aí você começa a ficar insegura. Poxa, gente, eu estou botando a agulha no ponto certo, eu estou trabalhando o espelhamento, eu estou trabalhando tudo direitinho porque não está dando certo. Às vezes, eu já tenho até orientado algumas colegas, algumas técnicas até da acupuntura mesmo. Por exemplo, pessoas que têm problema de canelite, que vai doendo já o quadril, a perna, começa tudo. Aquele peso, a pessoa torto jogando, você pode observar que a chinela fica mais pesada, mais baixa de um lado. Se a pessoa ficar na frente do espelho, ele vai ver que o quadril dele está mais para baixo e mais entrado. Aí o bumbum do teu paciente está mais redondo de um lado e mais chato do outro. Por exemplo, hoje, uma das pacientes que eu peguei faz musculação.
um lado do bumbum redondo, bonitinho, o outro mais chato, duro, mas mais chato. Por quê? O quadril, a pelvis dela estava deslocada. Aí eu peguei a pelvis, coloquei para o lugar, deu um estalo imenso. Fiz um movimento na perna para abrir, trabalhei o músculo psoas, que ele é muito responsável por dores que a gente sente, pessoas que sentem dor passando assim pelo quadril, que aí a gente trabalha o meridiano da vesícula, dá um alívio tremendo, mas nós temos que colocar o psoas no lugar, liberar o músculo para que a perna tenha um bom movimento. Aí eu liberei a perna dela, consegui, mandei levantar a perna, não passava assim. Aí eu trabalhei aqui o meridiano da vesícula, trabalhei lá a pelvis dela para soltar, principalmente o psoas. Mano, a perna veio quase na cabeça, para você ver como liberou. Quer dizer, ela saiu daqui totalmente, que chega, estava leve, parece assim, que ela parece que não estava nem conseguindo andar de tanta leveza. Então, para você ver como é importante a gente saber, eu sempre aconselho vocês que estão estudando, procure sempre estudar mais, estudar a quiropraxia, estudar outros pontos, que possa fazer a miofascial, para aprenderem a liberar a fáscia. Põe para o braço, vai levantar o braço não vai. Aí tu mete a agulha, mete o meridiano do intestino grosso, não sei o quê, porque sempre o meridiano do intestino grosso ajuda muito a parte de cima, das dores no pescoço e tal. Não consegue resolver. Por quê? Ela está com bloqueio miofascial debaixo da axila. Quando levanta, aqui para o lado assim, chega, você sente um nó. A gente trabalha com a massagem miofascial, dá uma liberada, 10 movimentos, ponteiro de relógio positivo, 10 movimentos negativos, e dá uma ligada de novo. A gente nunca deixa o paciente desligado, porque fica uma fraqueza. Vai levantar o braço, parece que o braço quer cair. Por quê? Ficou desligado. Então, nós temos que fazer 10 pontos positivos, 10 negativos e 5 positivos. Eu digo, liga de novo aí a máquina. Pronto, tu vais levar o braço da tua paciente, uma maravilha. Tu consegues trabalhar uma bursite, tudo isso através dessa liberação. Não precisa ser muita força. Podemos simplesmente começar a mandar mensagem para a fáscia, pegando com os dedos, trabalhando, fazendo... Você vai ver aí, você quando passar a mão de novo, pergunta, está doendo? Ela vai dizer para ti, não está doendo. Você conseguiu liberar e mandar uma mensagem para a fáscia, a membrana que envolve os músculos. Então, tudo isso são trabalhos. Por que eu estou falando aqui? Porque se sabe que se trabalha os 3 pontos aqui, o do intestino grosso, o triplo aquecedor, né? E o outro que pode ser do intestino grosso, para liberar, às vezes, uma dor no quadril, certo? Então, vocês viram como mexe tudo? Eu trabalhei aqui, quando eu vou para o quadril, já está liberada a dor do quadril. Aí eu só faço, então, eu sempre começo a fazer massagem para a coluna, trabalhando primeiro os braços, os dedos, os braços e as pernas, os pés, pego os pontos, trabalho os meios. Quando eu vou para o quadril, quer dizer, olha só, como já é uma massagem distante de onde está a dor, né? Eu só faço fazer a manipulação da quiro e libero. Então, isso aí é muito importante para vocês, certo? E, no caso, o nosso nervo ciático, e ele, muitas vezes, ele fica muito comprimido por causa do psoas, por causa de outras causas que mais tarde aqui eu vou falando para não juntar tudo, e a pessoa faz muita coisa e não consegue resolver. Não consegue resolver porque só está ali. E, às vezes, o bloqueio de energia está tão grande, por isso que o sangramento, né, que a gente fura com as agulhinhas e bota o sangue, quer dizer, você tira o ki, a energia que está bloqueada naquela área. Então, nós temos bloqueio de tudo. Até quando se bota uma ventosa, quando fica mais roxo, há um bloqueio do ki ali. O que nós fazemos? Podemos tirar, depois que se tira as ventosas, colocar umas agulhinhas para fazer uma sangria. Vai resolver rápido o problema.
Então, são técnicas que eu sempre digo para vocês, pena que eu não possa estar dando uma aula ao vivo, com uma pessoa deitada aqui e eu explicando, porque é assim que eu gosto de dar aula, explicando para vocês olharem o resultado do que se está fazendo, certo? Então, esse nosso nervo ciático, ele é responsável pela motricidade e sensibilidade dos membros, tá? Dos membros inferiores, e a sua compreensão, quando ele fica sendo apertado por estes músculos, como psoas, o que é que vai acontecer? Ele começa a inflamar e causa a citalgia, aquelas dores que toma remédio e não resolve, certo? Eu pego pessoas que estão tomando medicação violentíssimas há 10 dias, 30 dias, sai do hospital para cá. Aí faz o trabalho, vai embora muito bem feliz e satisfeito. Quer dizer, ele não adianta, o remédio, e muitas vezes o médico dá medicações tão fortes que é um relaxante muscular. Gente, o que é que segura a coluna? Quem é que me diz aí? Pode aí alguém falar aí? O que é que segura a coluna? Fala aí, Beth. O que é que segura a coluna? Músculo paravertebrais. Exato. O que segura a coluna são os músculos. Se você tem um músculo flácido, não tem coluna que fique no lugar. Exatamente. Certo? A coluna, o músculo mole coloca a coluna mal posicionada. O que a coluna representa no nosso corpo, no corpo humano? Ela representa o esteio da casa. Ela representa o esteio do corpo humano. É como um esteio de uma casa torta, a casa começa a entortar. Assim é o nosso corpo. Uma perna mais curta do que a outra fica parecendo um carro quando come o pneu de um lado, que a pessoa solta o volante, o carro vai embora para o lado errado. Então, são as tonteiras que pessoas mais idosas passam a ter. A deficiência de beber pouca água, que todo idoso esquece de beber água. Então, é um negócio que é sério, porque nós vamos envelhecendo e a falta do uso aqui do nosso cérebro, o que é que acontece? Ele atrofia, ele vai secando. Então, nós precisamos beber bastante água para manter ele, a caixa craniana com água, e ele se manter equilibrado. Falta de água no idoso dá tonteira que só. O idoso cai, vai baixar para pegar uma coisa, vai de cara no chão. Mas como caiu? A falta de água, ele não está bebendo água suficiente, certo? Então, o nosso corpo todo funciona com água. Pouca água, o rim começa a estourar, começa a ter pedras no rim, você começa a urinar escuro, um amarelo feio, assim, um amarelo alaranjado na urina, você pode saber que você está tendo problema, porque a urina tem que ter uma cor amarelo pálido, essa é a cor saudável de uma urina. Falta de beber água, começa a secar e começa a ter a contaminação com pedras, infecção urinária, principalmente as mulheres, que nosso aparelho genital é para dentro, o do homem é para fora. Você quase não ouve dizer que um homem tem infecção urinária. Quando ele chega a ter uma infecção, ele já está com o rim todo estourado. A mulher não, ela fica com cistite, principalmente a mulher mais velha. Uma coluna fora do lugar, como piora uma situação de infecção urinária. Por quê? A mulher começa toda hora a soltar a urina, porque não tem, a pelvis fica baixando, porque o músculo não está segurando. Quantas senhoras de idade operam a pelvis e retorna de novo a queda da bexiga? Por quê? Não era a cirurgia em si, é o músculo que está atrofiado. E uma coluna atrofiada, ela mexe com tudo isso. Vai ver a gente mais idoso, ou quem está com dores na coluna, ela vai levantar de uma cadeira, ela levanta reta? Não, ela levanta-se meia, porque ela vai se ajeitando, né? Então, aquilo, quando a pessoa vê, está soltando a urina. E até uma mulher mais nova tem essa queda da bexiga proveniente da vértebra, principalmente o cóccix, mal posicionado, se anda muito de moto, que bate nos buracos. Eu peguei aqui, outro dia, uma senhora com o cóccix assim, olha, para o lado, não sei se eu estou conseguindo mostrar aqui para vocês, bem viradinho, assim, ó.
assim, para o lado. Quer dizer, se vira para o lado, está tocando no nervo. Aí a mulher começa a sentir fraqueza na urina. Vai espirrar, urina. Então, tudo está associado à nossa coluna. A nossa coluna faz tudo na vida, gente. A nossa coluna é a coisa mais importante que tem. A falta de beber água, a falta de tomar magnésio, por exemplo. O nosso país é muito pobre em magnésio. Nós precisamos fazer reposição. Tem magnésios caríssimos, mas tem um que é mais barato e que quebra o galho. É o cloreto de magnésio PA, 33 gramas. Toda pessoa deve tomar, principalmente os idosos, para que ele fuja das ites, artrite, artrose, toda essa encrenca por inflamação nos ossos, ressecamento das vértebras, as cartilagens, lá vem as hérnias, e que vão estourando com o corpo todo da pessoa. Então, nós precisamos fazer sempre exercícios de alongamento dentro de casa mesmo. A gente estica os braços, levanta, prepara direitinho a coluna de pessoas que fazem musculação, mas ficam mal posicionadas porque os professores não dão orientação como ela tem que puxar uma barra. Ela tem que botar os ombros em uma boa postura, tá? Ela bota aqui numa boa postura para trás, segura a omoplata para trás, e aí ela está aqui, olha. Mas não, o pessoal faz assim para puxar. Quando vê, vem tudo arrebentado, coluna toda fora do lugar. E não recebem essa aula na hora que vão fazer ginástica, porque é um monte de gente, um professor, pronto, orienta errado. Então, a nossa coluna ela é sensível. Você vai pegar um balde, algum peso, você não pode pegar de lado. Você tem que ficar na frente, pegar com os braços, trazer o peso e botar para o lado. Por quê? A alavanca é o joelho, para qualquer força, é o nosso joelho que é a alavanca. A coluna não foi feita para alavancar nada. Ela foi feita para nos equilibrar. Então, nós baixamos o joelho, a mão, pega o peso, até o filho, se tu vais pegar, dá o reflexo no joelho para você poder trazer o bebê para o colo. Tem mãe que vai no berço, pegar o neném meia de lado, que aí o neném começa a engordar, né? Que pega lá, a mãe tá toda doída, não consegue mais nem ficar confortável para dar de mamar para o bebê. Por quê? Posição errada da coluna. Então, a musculatura está levando a coluna para posições erradas. E a forma da gente trabalhar. Não existe aula para quem trabalha em computador, ter uma equipe que venha orientar como é que se trabalha com o computador, uma equipe que oriente a gente como trabalhar com o celular na mão, a pessoa marguça que está tendo tanto problema na 7ª vértebra da cervical, proveniente dos defeitos de segurar um celular errado ou sentar errada. Aí, o que acontece quando inflama a 7ª vértebra da sua cervical? Chegar um paciente para vocês e dizerem assim, olha, eu estou sentindo muita cãibra nos dedos, eu estou sentindo muitas dores nos braços, eu não consigo levantar meu braço, eu não consigo dobrar o meu cotovelo. Ele está... Aí você vai lá com a mãozinha na 7ª vértebra, vai ver como está ali a musculatura desse pescoço. E o pescoço começa a fazer aquela corcunda proveniente do problema da sua postura, para você fazer tudo, até costureira. Chego aqui com problemas, o quê? Uma cadeira muito alta, certo? E ela está costurando com a cabeça amarguçada para ela enxergar por onde está indo a linha. O correto é uma cadeira mais baixa, com uma almofada redonda, com um buraco no centro, para evitar problema no cóccix, de ficar o dia todo sentada costurando. Então, ali vai passar o ar, essa pessoa vai evitar aquela coisa que esquenta, a infecção urinária de tanto estar sentada, o cóccix mal posicionado, a falta de beber água, porque está trabalhando, não levanta para ir urinar. Sentiu vontade de urinar? Vá urinar. Está costurando? Vá, bote uma vasilha do lado para beber água. E ter a posição correta. O pessoal vai trabalhar com uma enxada, não tem a postura para pegar essa enxada direito. Lá vai estourar a coluna lombar, que é o maior problema. Pedreiro
pedreiro, carpinteiro e pessoas do interior que trabalham muito na roça, é tudo acabado de coluna, querida. Eu moro aqui numa região, aqui há 30 e tantos anos, que sempre vim aqui atender, e agora já estou morando direto aqui. Mas sempre foi um problema que eu vi aqui. E agora, problema das motos. Mulher e homem, a mulher ainda senta empinada, mas o homem senta com a bunda para dentro. Nossa, novo, com 40 anos, está apresentando a próstata inflamada. Por que com 40 anos tendo uma próstata inflamada? Porque o início da nossa coluna está ali cutucando, ficando em má posição e começa a inflamar. Então, é muito importante a gente saber como ter a postura. Ai, meu Deus, como colocar, como orientar o nosso paciente, se o paciente chega, a gente tem que procurar para ele essas coisas. Uma mulher, a gente procura como está o intestino dela, se ela vai ao banheiro todo dia, porque antigamente as mulheres, havia um ditado que dizia assim, mulher que não pare filhos pare miomas. Pessoas com prisão de ventre, futuramente cistos e miomas. Por quê? Porque tem um monte de toxinas que ficam ali, gente. Isso vem da medicina natural, da medicina complementar. Por que a gente adoece? Por que estoura uma coisa? Está tudo interligado com o nosso segundo cérebro, que no caso é o intestino. Então, o intestino que não funciona direito, com gases, começa a comprimir, os músculos começam a cair, a flacidez da musculatura, lá vai a coluna. Uma pessoa com uma coluna mal estabilizada, com musculatura fraca, é como se ela estivesse carregando um saco de 10 quilos de pedra. A barriga vai tufando, vai crescendo, é um peso danado e vai estourando a coluna todinha. Então, é muito importante a pessoa trabalhar assim, trabalhar com cintas, quem faz força. A gente orientar ele a comprar uma cinta para colocar, para trabalhar. Caminhoneiro que fica dirigindo muito tempo, ele vai sentando no cóccix, ele vai cansando e vai descendo. Tem problema. Uma secretária que trabalha no escritório, e nós mesmos, como profissionais, temos que ver qual é a nossa postura. Nunca podemos fazer uma massagem com a barriga flácida, gente, porque daqui a pouco é vocês que estão doentes. Eu bato muito nessa tecla, os alunos que eu já formei, eu sempre ensino postura, porque é fundamental. Eu tenho 75 anos e não sou corcunda. Eu não tenho uma gordura aqui. Sou fortezinha, mas não tenho uma gordura nas costas. Eu sou ereta o tempo todo. Mas é porque sempre fui treinada. A postura no joelho, se a gente está fazendo a massagem, tem que jogar uma perna para frente, outra para trás e dar flexibilidade no joelho quando a gente está acompanhando a massagem. Porque mais tarde nós vamos adoecer dos joelhos pela falta de flexibilidade e ficamos com dor nos quadris, porque existe tamanhos de mesa para a gente trabalhar. Você pode trabalhar numa mesa comum para fazer acupuntura, mas se você faz massagem, a altura da mesa é uma. Se você faz a quiropraxia, a altura é outra, porque o seu corpo você joga em cima do corpo do paciente quando você está dando os movimentos. Se fica muito alto, você vai trabalhar só com os seus braços fazendo uma força imensa. Como é que eu trabalho quiro tranquila, com a idade que estou? É mais pesado um pouco, porque tem pessoas que endurecem, mas aí a gente manda respirar. Respira, é importante o respirar para relaxar a musculatura, até para a gente trabalhar com agulha, porque se ele não respira, ele fica tão tenso que tudo endurece, tu vai meter a agulha, parece que tem um couro ali, a agulha não entra. Manda ele respirar, que vocês vão ver como fica flácido a musculatura para vocês fazerem acupuntura, correto? Olha, aqui vamos lá, eu vou colocando aqui, olha, causas frequentes causadas na hérnia de disco. A estenose, certo? Estenose espinhal. E, no caso, a maior culpa disso é a síndrome do perifórmio, que é aquilo que eu falei para vocês, certo? A síndrome do, por exemplo, é um músculo atrás no bumbum. Essa síndrome do perifórmio, ele é como se fosse assim, ele é aberto, assim. E ele se entranha
no corpo todinho, certo? Às vezes a pessoa faz cirurgia de hérnia de disco, volta tudo de novo, porque está tratado errado. Então, nós nunca deitamos um paciente reto para fazer uma massagem em cima do bumbum. Quem tem problema de hérnia de disco e está com piriforme ali, porque ele passa, a terminação nervosa passa ali, o nervo. Nós colocamos a pessoa de lado, com a perna encolhida, e aí nós vamos trabalhar, por isso que é excelente ali o meridiano da vesícula biliar, que ajuda demais o problema da dor de coluna, certo? Então, vocês estão vendo que eu não estou falando só um assunto. Coluna assim, não. Eu estou explicando as técnicas e os tratamentos que podemos fazer com ela, certo? Aqui, os médicos tratam com repouso. Agora, não se pode mandar ficar em excesso de repouso quem tem problema de coluna. Ele repousa um pouco dos movimentos bruscos, mas ele tem que andar, sentar, não pode ficar só deitado, certo? O médico passa analgésico, antibióticos, anti-inflamatórios, seríssimo. Eu, aqui no meu caso, o único que eu gosto de trabalhar e que já tem com a comprovação científica que ele ajuda a fortalecer o músculo. Quem tem mais de 50 anos não pode tomar o tempo todo, certo? Mas ele chama-se o diclofenac de potássio, porque a deficiência de potássio no corpo também ajuda a musculatura a ficar flácida, falta de potássio. Não o sódico ele é muito perigoso para pressão alta, por uma série de coisas, mas o único que eu permito, mesmo com conselho médico e tudo, é o diclofenac de potássio, porque ele ajuda a fortalecer a musculatura, já tem uma comprovação, uma pesquisa feita, saiu agora há 4 meses, ele fortalece. Então, o que é que o corpo precisa quando está com dor? O fortalecimento na musculatura, né? Então, ele ajuda nesse ponto, porque ele vai desinflamar e fortalecer a musculatura para ter equilíbrio aonde está havendo a dor, tá? Agora, a prática regular de exercícios físicos, certo? Fortalecimento muscular, alongamentos é muito importante para quem tem problema de coluna, as massagens, os massoterapeutas, os quiropraxistas e o agulhamento distal, né? Se vocês estão estudando isso, vocês sabem que tem que trabalhar com isso. Vamos lá, a outra área aqui. Deixa eu colocar aqui, eu vou anotando, que é tanta coisa, para mim não me esquecer. Sempre devemos aconselhar, quando uma pessoa está com muita dormência, ela procurar o médico, para quê? Para que bata uma chapa, para o médico fazer exames, ou ultrassom, alguma coisa, para ver se tem mais alguma coisa afetando ali, tá? Principalmente, olha, a dormência na região íntima pode sentir como se fosse uma cãibra, formigamento, a bexiga, no intestino, o intestino começa, a pessoa não consegue mais fazer o número 2, porque a encrenca na coluna, ali na sacral, faz com que o intestino paralise. Então, ele não pode ficar com o intestino preso, porque aí vai piorando a dor. Nós temos que, ou ele no médico, ou a gente que já tem essa capacidade que pode, passar alguma coisa natural para que esse intestino passe a funcionar, porque vai ser meio caminho andado. Quando se trabalha com as agulhas, vamos trabalhar a parte do intestino. Olha, tanto que pessoas que têm pneumonia, nós temos que ter um cuidado danado com a parte do intestino e do rim, porque o intestino preso piora o rim, piora a pneumonia. Então, quem está com pneumonia tem que ir todo dia no banheiro, porque senão demora mais a cura da pneumonia pelo intestino preso. Isso dentro da medicina natural, nos nossos estudos, certo? Aqui nós temos algumas posições que nós podemos orientar o nosso paciente a fazer, que é a posição de cobra. A posição de cobra é aquela posição que a pessoa desliza na cama como uma cobra, sabe? Você vai fazendo ela se alongar, deslizando. Isso é ótimo para ajudar essa dor na coluna e no ciático. O outro é você coloca a pessoa numa posição deitada de bruços, deixa a pelvis da pessoa em cima da cama e manda a pessoa levantar os braços para fazer isso. Ela fica 1 minuto,
mais ou menos aí solta. Outra posição que nós podemos fazer, independente do agulhamento, certo? Porque aí nós preparamos o nosso paciente para mandar 500 pacientes para a gente, e não ele vir toda semana reclamar que fez o trabalho e que não obteve resultado. Não me interessa, há uma história antiga de um homem que trabalhava numa igreja. Todo tempo ele tapava uma goteira, aparecia outra. Aí o filho dele, ele ficou doente, o filho dele foi ajeitar. Tapou a goteira toda. O padre ficou super encantado com o trabalho do rapaz. E passou no púlpito a anunciar para todo mundo. Aí o pai, quando ele falou que tinha tapado, pai, não foi porque eu sustentei vocês a vida toda com as goteiras e você agora tapou tudo. Sabe o que aconteceu? Ele se tornou tão bom profissional que ele teve tantos clientes que ele não dava conta de atender o trabalho. Por quê? O trabalho bem feito. Então, é o que eu digo a vocês, sejam terapeutas de excelência, procurem ser interessados, transmitir interesse e vontade no que vocês estão fazendo. O outro movimento que a gente trabalha, dentro da coluna também, eu brinco que eu chamo a posição de levantar a pelvis. A pessoa deitada, levanta a pelvis para cima, deitada, ela se equilibra nas pernas e a gente vai ajudando. Quer dizer, aquilo dá um encaixe maravilhoso. E sacudir, se a pessoa não dá conta, a gente bota ela nessa posição e sacode a cintura dela, para ela balancear, certo? Nossa, tem horas que vocês sentem um estalo, principalmente se tiver ar dentro da vértebra. Então, é isso aqui. Outro detalhe, a neuroestimulação, as correntes elétricas farádicas, galvânicas, a acupuntura, o agulhamento distal, tudo isso é excelente para isso. E principalmente as inclinações da pelvis, como eu orientei para vocês, que é importantíssimo para ajudar na coluna. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês agora, separadamente. O músculo periforme, ou os penados, eles são uma estrutura da musculatura que se inserem diagonalmente no tendão central, assemelha-se a uma estrutura de uma pena. Ele fica assim, ele abrange aquilo tudo. E ele é profundo. Por isso que eu digo para vocês, nunca deite o cliente de bumbum para cima e massagear em cima, porque vocês não conseguem pegar o periforme. Tem que ficar de lado, numa posição com a perna encolhida, para vocês trabalharem ou agulharem o meridiano da vesícula biliar, certo? Ele é fundamental. Esse músculo, ele ajuda tanto a fortalecer, que ele dá estabilidade, a força bruta, correr, pular, levantar, carregar pesos, e libera o lado com a perna sempre encolhida. Nunca esqueçam disso, tá? Aqui o psoas. O músculo psoas, ele especificamente é o maior e está localizado na parte da frente do corpo, profundamente no abdômen, e a região do quadril. Ele pega a lombar 1 e a lombar 5, abaixo da costela. Não tem pessoas que chegam e dizem que estão com uma dor aqui do lado, na costela? Vocês podem saber que é o primeiro sintoma do psoas. Tanto que a gente instala, a pessoa não instala no quadril, instala aqui em cima. Instalou aqui em cima, você teve a certeza que é o psoas. Então, você vai trabalhar ali, quais são os meridianos da bexiga. É importantíssimo você trabalhar os meridianos da bexiga para ajudar a liberar. E o meridiano, ele vem até aqui em cima. Ele pega quase que próximo já do pescoço. Então, é importante a gente liberar ali, ou com elétrons, com a canetinha, ou quem trabalha com as agulhas, tá? Outra coisa, por que a gente mete a mão aqui na pelvis para liberar a parte grande dele? Porque ele passa dentro da pelvis, cruza a frente da articulação do quadril e termina na parte interna da coxa, no trocante menor do fêmur. Por isso ele é muito responsável pelo que eu digo para vocês, o afrouxamento da urina da mulher. Então, a gente fazendo esse trabalho, você consegue normalizar, às vezes, uma bexiga caída ou uma mulher que faz qualquer coisa
solta gotinhas de urina, certo? Porque está inflamado ali o psoas. Correto? Agora, para chás, vamos lá. Tenho que colocar, senão eu esqueço dos assuntos. É rapidinho aqui, sobre o chá. Você tem 8 minutos, tá bom? Certo, vamos lá. Nós temos aqui os pontos, bexiga 40, a bexiga 60, que é atrás do maléolo, certo? E a bexiga 40 localizado na dobra do joelho, no ponto mestre, bem atrás do joelho, certo? Nós temos o F3, que é o fígado, nós temos o estômago 36 e nós temos o estômago principal, que é aliás, o intestino grosso, número 4, tá? Que vai ajudar esse ponto aí. Para os chás, nós temos aqui a canela de velho, para dores, principalmente dores reumáticas, artrite, artroses. Nós temos a erva baleeira, que é um espetáculo para aliviar a dor, principalmente em cápsulas ou em tintura, tá? O pessoal faz chá, tal, mas eu gosto muito da tintura ou das cápsulas, porque aí a pessoa não perde tempo. E a cúrcuma, associado à pimenta do reino. Tá? Você pode colocar na comida, tá? Mas sempre associado com a pimenta do reino, que vai liberar a parte inflamatória rapidamente da pessoa, tá? Prontinho. Espero que vocês tenham gostado aí. Está liberado, pode falar. Muito bom, Mari. Nossa, que aula maravilhosa aí. Parabéns, Mari. É isso aí, conhecimento tem que ser passado, né? Certo, e vamos estudar outras coisas para vocês ficarem de excelência. Você falou assim, não sei por que na minha idade eu estudo tanto, mas olha, Mari, quando a gente parar é porque a gente já morreu. E não é, mano, eu não paro. A gente não pode parar, né? Conhecimento é bom e a gente pode estar passando para os outros, e isso é muito importante, né? A gente está sempre aprendendo para poder passar, né? Passar para as outras pessoas. E com isso a gente vai tendo muitas bênçãos, né? Porque a gente tem o poder de ajudar as pessoas a se autocurar, a gente consegue aliviar a dor, né? E às vezes até fazer com que a pessoa se cure, né? E isso aí é para nós terapeutas, né? Nós que estamos aqui somos terapeutas e a nossa missão, qual que é? Nossa missão é ajudar o próximo, né? Alívio para dor, né? E quantas pessoas que sofrem, né? Quantas pessoas que sofrem de dores no corpo em geral, né? Muitas são dores físicas, muitas dores emocionais que causam a dor física, né? E por isso que nós precisamos estudar para poder dar o melhor resultado para o nosso paciente, para o nosso cliente, né? E hoje nós vamos estar falando, né, mais um pouco, né? A Mari falou a parte técnica ali, a parte braçal, a parte, né, das ervas, né? E tudo isso ajuda, então a gente tem que juntar tudo, né? A gente junta para ajudar nosso paciente melhor, né? E a minha parte é bem pouquinho, né? Eu espero que seja rápido também, né? E depois da minha parte, a gente abre para vocês perguntar, tá? Tanto para mim como para a Mari, tá? E vocês vão poder participar também, certo? Nós estamos aqui para passar conhecimento uma para a outra, tá? Não esqueçam disso. E agora nós vamos falar um pouquinho, vou compartilhar um material para vocês, que nós vamos falar um pouquinho sobre a medicina chinesa, sobre o Yang e o Yin, né? Nós vamos estar falando aí como que nós podemos tratar aí o nosso paciente de uma forma que ele pode aliviar a dor dele imediato, certo? Seja com agulhas, ou seja, você tocando num determinado ponto, né? Fazendo massagem, fazendo anestesiar aquele local, né? Para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa melhore, né? E se nós juntarmos essas técnicas com mais o que a Mari já passou para nós aí, com certeza nós vamos aí ajudar muito mais pessoas, né? Nós vamos poder ajudar aí mais pessoas, né? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre
Só um pouquinho. Vamos falar para vocês sobre a dor lombar, né? Que a Mari já falou, mas eu vou falar mais um pouquinho. A dor lombar e a dor ciática, né? E como que nós podemos usar aí o Yin e o Yang da medicina chinesa de uma forma rápida e precisa? Como que nós podemos ajudar o nosso paciente, né? Então, se você está aqui, você é um terapeuta, um massoterapeuta, um acupunturista, ou se você está iniciando agora, você está no lugar certo, né? Ou se você já está começando a ser recém-formado, você está no grupo certo, né? Porque você está estudando aqui conosco. Nós aqui vamos estar passando durante o longo ano aí de 2026, né? Estamos começando agora. Nós vamos estar estudando para a gente poder aprender cada vez mais, seja o agulhamento distal, né? Mudar essa forma de olhar só com as agulhas, né? Nós podemos usar as mãos também. Mas se você se sente aí inseguro, na hora de você realizar aí um diagnóstico para o seu cliente, né, na hora de você pensar aí de uma forma de estudar melhor os pontos, né, e na hora você poder ter sucesso, você poder cobrar com merecimento, né, porque você está ali, você está trabalhando, né, você está colocando o seu conhecimento em prática aí, né? E quando você tem tantos pacientes, né? Às vezes você tem um paciente, tem 2 pacientes logo seguidos, e às vezes você pode se perder, mas a gente não pode se perder no tratamento, fazer uma anamnese bem feita, uma escuta ativa, né? E nós aqui do método do distal, nós temos que procurar deslanchar esse conhecimento, e nós vamos poder arrasar aí, né? Então, eu sinto-me muito honrada de ter nesse grupo, de estar aqui com vocês, né? Eu sei que aqui tem pessoas que sabem muito mais que nós, né? Como a Mari, que tem um conhecimento grande, tem fisioterapeuta na nossa turma. Cada um sabe o seu. Aquela questão, podendo ajudar, a gente ajuda. Cada um tem um conhecimento especial, né? Tem mais tempo de prática clínica, tem mais conhecimento, outros têm menos, mas tudo que nós temos que passar adiante, né? Deus ensinou para nós, né, que tudo que nós aprendemos, nós temos que passar, é um conhecimento que tem que ser passado. É claro que a gente aqui é um grupo que nós trabalhamos entre terapeutas, né, nós não estamos aqui vendendo nada, né, nós estamos aqui passando conhecimento. E eu me sinto muito honrada e gratificante de poder estar aqui com vocês, né? Então, eu vou passar para vocês o que eu comecei a aplicar no meu consultório, que eu tenho uma clínica, né, aqui em Curitiba, sou aqui de Curitiba, e eu tenho uma clínica onde eu atendo vários pacientes, né, com o método distal. E não somente com agulhas, né? Mas eu atendo muito também com as mãos, com aparelhos, igual a Mari, né? Usando aparelho, usando as mãos, usando o que ajudar aí o nosso paciente a melhorar, né? E eu quero passar para vocês aí algum conhecimento, que eu sei que talvez vocês já sabem, né? Mas quando a gente já sabe, escuta pela segunda, terceira vez, quarta vez, a gente está agregando conhecimento, sempre tem algo mais para aprender, né? E vocês vão se encantar com esse método se vocês estudarem ele conforme ele está sendo passado para nós, né? É o método distal, né? Então, se você tem amor por esse método, né, e você está meio desligado, você não está assim, essa vontade de trabalhar nesse ramo, volta a estudar, que você vai deslanchar. Estuda um pouquinho da medicina chinesa, que nós vamos estudar, que é sobre aí os conhecimentos do Dr. Tang, né? Você pode fechar o áudio, Mari, por favor? Obrigada. Então, tá bom, pessoal, vou compartilhar um pouquinho o material com vocês, né? Que vai estar ajudando vocês aí no método distal, né? Só um pouquinho. Vou falar um pouquinho sobre o método distal, sobre Yang e o Yin, tá? Então, com certeza, vocês já ouviram falar, né, sobre o Yang e Yin, né?
Quem já estudou medicina chinesa sabe, né, já aprendeu, mas nada melhor do que a gente relembrar, a gente ter o conhecimento, né, das coisas que vai ajudar aí o nosso paciente, né? Então, o Yang, né, é a parte branca aqui dessa figura que está representada, né, aqui, e ele representa a atividade, luz, né, e o masculino, tá? E o Yin é a parte preta, ela simboliza a passividade, a escuridão e o feminino. E eles existem para que tenha aí um equilíbrio dinâmico, transformando um ao outro. Então, Yin é Yang e Yang é Yin, tá? E isso vai ajudar nós a ter um entendimento de como nós podemos tratar o nosso paciente, como que nós vamos poder ajudar o nosso cliente, né, se nós usar essa técnica, essa técnica, ela foi usada, né, e deixou esse conhecimento para nós, o Dr. Tang, né? Então, o mestre Tang, ele nos ajudou muito aí, né? Então, uma das formas aqui que eu vou mostrar para vocês é o formato do espelhamento, certo? Então, tudo que é Yang, né? Tudo que é Yang, ele é como se fosse as nossas costas, certo? Como se a luz batesse nessas partes externas do nosso corpo, né? Então, aqui, ó, a parte das costas, a parte do braço, toda essa parte de trás aqui do nosso corpo é Yang, tá? E a parte branca, tá? Vou descompartilhar um pouquinho, só um pouquinho. Então, deixa eu ver se eu descompartilhei. Aqui. Não sei se eu estava compartilhando, acredito que estava, né? Então, a parte nossa das costas, toda essa parte das costas e toda essa parte de fora, né, aqui, Yang, tá? Toda a parte de trás, Yang. E toda aquela parte do nosso corpo que é branca, que não pega sol, né, é o Yin, né? Então, o Yin, ele está aqui, nessa parte interna do braço, pode ver que aqui a gente tem mais claro, né? É mais branquinho, aqui é mais branquinho. Na perna, entre as pernas, a parte da frente, é Yin, né? E nós vamos aprender um pouco, relembrar, né? Muitos sei de vocês que já sabem, depois vocês podem até comentar também, né? Ou perguntar, que vocês vão aprender como que a gente pode aí estar juntando o Yang e o Yin para a gente resolver mais rápido aí o problema do nosso paciente, principalmente para quem chega para nós com dor na coluna lombar, tá? Nós vamos falar sobre a dor na coluna lombar. A Mari já falou bastante, mas agora nós vamos ver gráficos e vamos estudar de uma forma um pouquinho diferente, é exatamente o que a Mari falou, mas mostrando figuras, né? Eu sou mais visual, eu gosto de mostrar, né? E acredito que a gente aprende um pouquinho mais quando a gente vê a imagem, né? Quando a gente consegue enxergar a imagem, acredito que a gente memoriza mais, né? Então, é a visão, né? A gente pode estar vendo aqui, é a visão, né? A visão do método, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um pouquinho, vou abrir aqui a imagem, vou tentar abrir essa imagem. Aqui. Muito bem. Então, nós vamos falar aqui sobre o Yang e o formato de espelho, né? O nosso corpo, a parte das costas, como eu já falei, né, é a parte do Yang, a parte que recebe o sol, certo? Esta parte aqui, ela é representada no nosso corpo, né, na parte da parte do tronco, né? Vocês podem ver aqui, na imagem do espelho, o nosso pé, eu peguei a parte, deixa eu ver aqui, deixa eu ver da mão primeiro, só um pouquinho aqui, deixa eu ver, aqui, que tem uma mais completinha. A nossa mão, ela representa como se fosse a nossa cabeça, certo? Nossa cabeça. Esse bonequinho que fala, que às vezes a gente fala,
né, em bonecos de teatro, geralmente se usa a mão para representar a cabeça, certo? E qual é a parte nossa que é o pescoço do nosso braço? Qual é a parte que é o pescoço? Ele vai representar o pescoço, é o nosso punho, né? Então, o nosso punho aqui representa o pescoço. A mão representa a cabeça, o punho, o pescoço, né? Então, essa parte de trás, quando você tem dor lombar, né? Você pode usar pontos que estão na mão, né? No braço, no caso, e você pode usar pontos que estão na perna, porque a perna aqui, ela representa o nosso tronco aqui, tá? E a perna representa também o nosso braço também representa o nosso tronco, certo? Então, se você tem uma dor lombar, né? Então, você pode usar um ponto, vou pegar da mão aqui, que eu gostei mais, aqui. Essa parte do braço, ela representa a parte né, do nosso tronco, né? Então, se você tem uma dor lombar, essa parte aqui, que parte que é? A parte parte yang, certo? Então, para você tratar uma dor lombar, você precisa tratar uma parte yin para equilibrar. Então, nós vamos tratar a parte yang e a parte yin, né? Então, qual é a parte que corresponde à parte yin? Né? Qual é a parte que corresponde à parte yin? Então, essa parte aqui do corpo, é como se fosse aqui, ó, o nosso umbigo. Aqui atrás, aqui, ela representa como se fosse o nosso umbigo, certo? Então, só que aqui, o umbigo, ele fica na altura aqui, ó, do nosso braço. A parte yang é a parte externa, a parte interna. Essa parte aqui, a yin, parte yin. A parte yang é a parte de trás. Então, essa parte aqui, você vai procurar um ponto que se assemelhe a essa região aqui da coluna. E qual é o ponto? É o ponto de dor, você vai sentir. Então, na altura aqui, ó, tanto vai ser na perna a parte do joelho, como na parte do cotovelo. Aqui, ó, nessa região aqui, que você vai estar procurando esses pontos de dor, certo? Então, esse é o yin, lado yin e o lado yang, né? Então, na perna, você também vai procurar o lado yin, né? A parte interna da coxa, da perna, bem na altura do joelho, assim como na altura do cotovelo, certo? E você vai procurar esses pontos de dor. E vai massagear esses pontos, ou você vai agulhar, fazer o agulhamento, certo? Aqui, nós já vamos ver quais são os pontos que passa ali, né? Que vai estar ajudando. Vamos ver aqui que a gente pode usar a parte do pulmão, tá? Aqui, ó, pulmão passa nessa região. A gente pode usar aqui bem na parte do cotovelo, onde se encontra o pulmão, tá? Você pode fazer massagem nessa região, como você pode fazer o agulhamento, né? Mas esses são pontos sensíveis que você vai procurar. Pode ser mais para baixo, com um pouquinho mais para cima. São pontos sensíveis, parte de pulmão. As imagens semelhantes, né? São imagens semelhantes. Veja aqui, ó. O umbigo, ele está na altura do joelho, ó. E na altura do cotovelo. A coluna é a mesma coisa, a parte de trás é a mesma coisa. Então, você vai estar agulhando, ou vai estar massageando, ou vai usar os aparelhos, né? A agulhinha, ou então a canetinha, né? Estimulação, né? Se você estimular nesse ponto, então, a gente vai por passo, né? Primeiro, a gente vai perguntar para o nosso paciente qual é a dor, onde dói, e faz ele mostrar para nós aonde está a dor.
Ele vai mostrar onde é a dor, e você vai também observar os canais que estão passando ali, né? Como nós já aprendemos, nós temos que saber quais são os canais que estão passando aí nessa parte, nessa região. E aí, você vai usar o contrário dele, né? Se ele é uma parte yang, você vai usar uma parte yin, né? Se é yin, você vai usar o yang, né? Se essa dor fosse na frente, você teria que relacionar a parte yang, né? Você teria que fazer a parte de trás. Como é a parte de trás, nós temos que trabalhar a parte da frente, né? Que é as partes yin, né? Muito bem. Depois eu vou abrir para vocês comentar e também ajudar se precisar aí, tá bom? Outra coisa. Então, se o nosso paciente ele tem essa dor, mas essa dor é uma dor ciática, né? Veja aqui que tem essas estrelinhas aqui no bumbum, né? Se esse paciente tem a dor ciática, né? Essa dor aqui, na parte yin, ela está relacionada aqui, ó, virilha, né? Nosso corpo aqui, né? Na parte yin. Aqui é yang, a parte de trás, a parte da frente está relacionada lá à virilha. Então, pode ser massageada a parte da virilha, os pontinhos yin, que mais dói, que mais sente, né? Ponto de dor, né? Mais próximo da virilha. É uma forma mais fácil, acredito assim, da gente memorizar, né? Para a gente pegar de jeito aí, né? E fazer essa massagem, fazer o agulhamento conforme a dor do paciente. E aí, antes de começar, pergunta para o paciente de 0 a 10, qual é o nível de dor, 10 sendo muito e 0 menos. E aí, o passo A, você já fez, que foi a perguntar onde estava, qual era a dor, e o passo B, descobre onde estão os pontos, e o passo C, você vai massageando no local. Então, aqui seria você massagear a virilha. Agora, se fosse, você iria trabalhar o pulmão, porque o pulmão também faz parte aqui. Você trabalha o braço. Tá? Só que altura que estaria aqui no braço? Está na axila, né? Então, você pega e trabalha aí, né, a axila do seu paciente. Né? Aí você vai achar o ponto de dor que está mais incomodando ali, é o ponto certo. E aí você também vai perguntar para o seu paciente, para o seu cliente, como está o nível de dor. E aí a gente pode trabalhar os canais que são acoplados, né? Que está acoplado. Qual é o canal que passa aqui da dor? Né? Qual é o canal que passa aqui? Nós temos canais dos dois lados, aqui está mostrando só um lado, mas são dois, tá? A bexiga, né, que vem aqui, tem um do lado, outro do outro, e o triplo aquecedor que está no meio, mas nós vamos falar sobre a bexiga, tá? Então, se a bexiga está aqui, quais são os canais que nós vamos procurar para a gente poder trabalhar? A nossa tabelinha dos meridianos, né? Eu sei que essa tabelinha aqui, ela é famosa, ela ajuda muita gente, mas nós temos que trabalhar o lado yin. Nós estamos falando de yang e estamos falando de yin. Então, nós vamos trabalhar o modo yin, certo? Então, na bexiga, aqui, vamos ver aqui, a bexiga também tem o intestino delgado, que pode ser trabalhado. Tem o pulmão, que eu falei ali, que está no braço ali o pulmão, né? Mudando aqui. Pulmão do lado yin, né? Vamos trabalhar os pontos do pulmão. A coluna é mais ou menos na direção ali, né? Na mesma direção do cotovelo, tá? Então, a gente vai estar massageando ali, lado yin. Intestino. Agora, vamos ver aqui que ele tem a bexiga, intestino delgado, já vamos lá, tá? O rim, canal do rim também pode ser trabalhado.
Também vai se procurar onde? O canal que está do lado yin, mas mais próximo dos joelhos, né? Quando está no rim, a gente vai procurar a parte do joelho. Já mostro a figura para vocês. Esse é o lado mais fácil, né? E o intestino delgado, né? Então, está no braço, você vai trabalhar aqui, ó, próximo do cotovelo, as áreas que doem mais, aquela que tem mais sensibilidade. Então, você vai trabalhar, como eu falei, tanto na massagem como no agulhamento. Intestino delgado que vai equilibrar a bexiga, tá? E os pontos do rim, né, que você vai fazer também a massagem para equilibrar, que vai equilibrar a bexiga, certo? Então, os pontos do rim, você vai ir mais próximo do joelho. Vejam lá, ele começa aqui, lado interno, lado yin, né? Lado yin, é o lado interno. E vai subir aqui, ó, próximo do joelho, o ponto do rim. Então, você vai massagear, vai agulhar, vai por uma eletro, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando os pontos o contrário, né? Yin do Yang, né? Então, ao contrário do Yang, nós estamos trabalhando o Yin. Então, quando você trabalhar esses pontos, você vai ver que você vai ter muito mais rápido o atendimento. Você vai conseguir muito mais rápido do que você ficar agulhando, né? E nós temos também o ponto de fazer com que equilibre, né, a energia do corpo, fazer com que a nosso cliente, a analgesia da dor, né? E quando você massageia o E36, né, que é esse pontinho aqui, né, veja bem, 4 dedos abaixo, né, aqui da patela, aqui do ladinho, né, contando com o joelho para baixo. No E36, você fazendo massagem, você fazendo agulhamento, você também vai trazer um alívio da dor para o seu paciente, né? Então, trabalhar um pouco aí, um pouco nos outros pontos que foi passado, tudo vai ajudar, né? Fora as técnicas ali que a Mari também nos ajudou ali, os chás, né? Tudo vai ajudar. Mas esses pontos são os pontos de analgesia. O ponto que vai fazer com que o cliente tenha um alívio mais rápido, né? Depois a gente pode estar mandando ele para a gente, pedindo para que ele retorne, para que a gente faça outros tipos de procedimento, né? Mas, pelo menos, ele vai te agradecer muito, porque naquela hora ele sentiu o alívio daquela dor, né? E fazendo o tratamento certinho, com certeza você vai trazer um resultado muito melhor para o seu paciente, se você usar essa tabela dos canais, tá? E usar o Yang e o Yin, né? Então, quando você busca os pontos Yang e os pontos Yin dessa tabelinha aqui, você vai ver que você vai trazer resultado mais rápido, né? Isso eu estou falando no agulhamento distal, tá? Claro que existem outros tratamentos, né? Que nós estamos aprendendo aí, que a Mari trouxe para nós, que os fisioterapeutas aí trouxe para nós, né? E que vocês já fazem, né? Então, a gente vai poder aí tá trabalhando aí, a gente vai poder trabalhar cada vez mais, né, ajudar o nosso paciente de várias formas, né, e testar. E eu tenho resultado, assim, de na hora, o paciente, nossa, mas estava doendo, agora não está mais, né, nossa, mas aliviou, né, às vezes não alivia total, porque às vezes a inflamação está tão grande que dá uma aliviada boa, né. Então, esse é o material aqui que eu trouxe para vocês, né? E eu acredito que se vocês porem em prática, vocês terão resultados, tá? Terão resultado também, né? Então, trouxemos aí para vocês hoje um conhecimento bom do lado da Mari, mais um pouco do meu, né? E agora, eu vou abrir para vocês poderem perguntar, para vocês poderem tirar as dúvidas, né? Tanto para a Mari como para mim, tá? E nós vamos estar aqui por mais uns 30 minutos, mais ou menos, tá? Quem achar que deve sair, pode sair, mas a gente vai passar ainda aí as perguntas, né?
tá bom? Quem não quiser perguntar ao vivo aí, pode pôr no chat, que daí a gente lê, né? E, por enquanto, né, estamos aqui. Pode abrir as câmeras também para nós bater uma foto bem bonita, para nós colocar lá no grupo do nosso encontro, que vai ficar bem, bem legal a nossa foto lá. Eba! Edivânia, seja bem-vinda. Que legal, pessoal. Vamos bater a foto? Vamos abrir a câmera para nós bater a foto? Isso. Essa hora a gente já está com cara de sono, né? Já quer dormir. Mas vale a pena, sabe? Vale a pena estar aqui, a gente aprender um pouco mais, a gente passar mais conhecimento, aprender também, né? Então, é para isso que nós estamos aqui hoje, né? Para nós aprendermos, né? Tá bom? Então, Queria só fazer uma pergunta para a Mel, então, assim, para você também, na questão, por exemplo, que por mais que, neste caso, a gente sempre vem trabalhando com essa parte física, né, da coisa, da dor em si, mas nas questões emocionais, embora eu praticamente não direciono o meu tratamento para as questões emocionais, mas a gente acaba entendendo o porquê de tudo aquilo, né? sim. E como terapeuta, você acaba fazendo algumas perguntas e tal. E eu vejo assim que nessa questão principalmente quadril, né? Nervo ciático, eu gostaria de saber da Melry, que tipo de entendimento emocional você tem nesse aspecto? Eu tenho uma visão, eu sei algumas coisas, mas gostaria de acrescentar mais alguma coisa assim, você acrescentar que tipo nessa questão emocional, porque tudo que vem para o corpo é porque o emocional já está assim, praticamente transbordando, né? Aí vem para o corpo para dar o alerta. Olha, é aí que entra a capacidade do profissional de ter a empatia, começar a sentir o que a pessoa tem, através das perguntas, no toque. Você quer ver uma pessoa que está com muitos problemas pessoais? É quando ela sente dor em toda a parte do corpo. Nos ombros, nas mãos, nas costas, mas é algo incrível. Aí você vai ver que ela está tendo um sofrimento ali. Então, você tem que começar a conversar com ela, vai conversando, colocando ela de bruços e massageando próximo ao pescoço. Vai pegar parte do meridiano do intestino grosso, vai pegar parte do meridiano do triplo aquecedor. Quer dizer, você está trabalhando aquela área ali, certo? Então, por exemplo, olha, tem pessoas, eu não sei assim como eu consigo explicar isso aqui para vocês, mas vamos lá. Eu sinto, por exemplo, clientes, mulheres, por exemplo, que elas estão com líbido baixo demais. Então, você nota pela barriga muito alterada, como se ela tivesse inchada, tá? Você sente a parte fria do corpo da cliente, você está massageando, você sente que está frio o corpo dela, principalmente nos meridianos. Vaso governante, que é o meridiano que sai daqui, ele sobe, vem, vai dar lá no cóccix, tá? Então, aí você vai perguntar para essa mulher como está a questão da urina, se está sendo solto a urina, porque, olha, uma mulher que... Você pode observar, uma mulher com pouco ato, ela tem uma flacidez maior na parte vaginal, associada a uma coluna que já está estourada, e aos problemas emocionais que acontecem, vamos dizer, ela não está namorando. Então, ela começa a ficar flácida. Você tem que manipular, por exemplo, as pernas, juntar as pernas dessa mulher para abrir, bota uma toalha, né? Para trabalhar a pelvis toda, fazer aquele movimento. Então, você sente que ela não está bem. Botou de bruços, está trabalhando, vai conversando para ela ir botando para fora, se ela está angustiada, para ela respirar profundamente, não estranhe esse seu paciente de repente. Isso já aconteceu, não tem número mais para mim. Começar a baldear, começar a chorar,
Tem gente que chora que nem um desespero, que eu tenho às vezes até que dar um calmante natural, um passiflora, para poder continuar a massagem, certo? Então, é um negócio muito assim, e quando a pessoa vem com muitas outras, às vezes vem com o paciente, vem com o marido, vem com mãe, às vezes você não consegue trabalhar total, porque a pessoa entra, está junto. Então, a gente tem que trabalhar e estar conversando com a cliente, se tu não quiseres que ela entre em couraças, né? Que ela libere, porque aí ela vai falar até perto dos outros, depois ela vai morrer de vergonha, que às vezes fica não querendo mais nem vir no consultório da pessoa. Então, a gente tem que prestar atenção como ela está. Se ela começa a chorar, você tem que conversar com ela numa área particular, não perto do familiar. E ela vai te contar tudo, ela vai te dizer tudo. Solta através da sétima vértebra, da primeira, como é que se diz? Da sexta e sétima vértebra cervical, são os pontos que mais soltam a língua, como a gente diz, tá? A angústia da pessoa vem muito para fora, porque representa tudo aqui. Quando uma pessoa está nervosa, que está com choque emocional, o que é que ela sente? Dor de cabeça, parece que trava a pessoa toda, os braços, né? E tem alguns outros estudos que tu podes fazer, que eu não vou poder assim, te explicar tudo aqui. Por exemplo, uma dor na cervical. Qual é o problema que essa pessoa está apresentando? Uma dor na sacral, qual é o problema que essa pessoa está apresentando, certo? Então, dependendo das vértebras, tu vais saber o que a pessoa está tendo. Eu vou ver se eu preparo essa aula para vocês, que vai ficar até mais fácil para vocês guardarem isso. Então, cada vértebra tem um significado no problema que a pessoa está tendo. Muitas dores nos pés, a pessoa se queixa que parece que o tornozelo vai quebrar. São pessoas que aguentam tudo da vida. Elas são feitas de ferro, mas os pés são de barro. Entendeu? Elas precisam de carinho, precisam de colo. E cabe ao terapeuta fazer essa condução para a autoestima dela. A gente pode misturar, por exemplo, no creme ou no óleo que a gente está trabalhando, para quem trabalha a massagem e tal, nós podemos trabalhar o Yang Yang. O Yang Yang é uma essência que levanta a alta baixa estima muito grande, faz com que a mulher, por exemplo, se ela está tendo muita fraqueza na bexiga, se a gente nota que ela está sem namorar, sem líbido, principalmente após 40 anos, que começa a entrar na menopausa, e que vem tanto sintoma, porque ela vai ficando para baixo, ela vai perto das mais novas, ela se sente envergonhada. Então, a autoestima dela começa a descer muito, então ela precisa de alternativas na massagem, na conversa, no levantar o líbido dessa pessoa. Então, essa essência de Yang Yang, ela é especial para isso. Pessoas que estão muito chorosas já por outros problemas às vezes com os filhos, a pessoa vai ficando mais velha, os filhos às vezes já está todo mundo cuidando da sua vida, e a mulher começa a sentir que parece assim que ela não tem mais alternativa, por isso que é bom a mulher começar a trabalhar, ou frequentar um curso, ou aprender crochê, tricô, pintura. Então a gente tem que detectar isso no nosso paciente e passar a falar para eles. Eu vou levantar tudinho aqui para vocês, que eu tenho aqui 500 cadernos com tudo isso anotado dos cursos, porque eu gosto muito de escrever. E aí, na hora, eu vou lá e procuro as coisas que eu tenho que dar para vocês orientar. Eu vou colocar aqui. Tá? Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre a parte da coluna, que é a coluna lombar, lá embaixo, que nós falamos bastante, né? Então, geralmente, quando tem essa dor na coluna, a pessoa, do lado emocional, tá? Você tem que procurar ver, essa pessoa, ela está com muita insegurança, ela está com medo, né? Então, às vezes ela está sobrecarregada, assim, com a responsabilidade da família, então ela sente essa dor. Então, a gente tem que procurar descobrir dela qual é o medo que ela está naquele momento, o que ela está passando, né? Que tipo de dor ela está sentindo
para ela somatizar, porque vai somatizando na coluna, né? E quando essa dor, ela é na cervical, aqui em cima, nos ombros, ela pode estar, assim, carregando um peso muito grande, um excesso de responsabilidade. Ela pode estar carregando a família toda nas costas, né? Então, é aquela pessoa que começa a sentir muita dor na cervical, muita dor. É como se ela tivesse um peso ali, né? Então, ela, às vezes, eu tenho que falar para ela assim, vamos descarregar essa mochila, vamos tirar tudo isso que você está carregando aí, né? E vamos aliviar essa responsabilidade. E, às vezes, essa pessoa chega para você, assim, com muita raiva, com muita tristeza, muito chorosa, né? Com essa e às vezes ela tem também a dificuldade de se expressar esse sentimento. E então é importante a gente ouvir com uma escutativa, né? Dar o seu ombro amigo para ela sentir que ela entende ela, né? Porque essa dor é uma dor física, às vezes que ela fica tão constante que ela se torna assim triste, deprimida, ansiosa, né? Então, a gente precisa ensinar para o nosso paciente que ele precisa relaxar, que ele não precisa carregar o mundo nas costas. O que é que está incomodando ela naquele momento, né? Quando é o joelho, né? O que ela quer fazer que ela não consegue, às vezes, tomar decisão, né? Por que ela não consegue andar quando é com os pés, né? Onde que ela quer ir? Eu tive uma cliente que ela teve muitas feridas nos pés, né? Então, ela tinha feridas constantes nos pés, assim, e ela disse, eu não entendo por que eu tenho tanta dor nas pernas, né, nos pés, eu não consigo andar. E quando você ouve, e você tem o conhecimento, você pode perguntar para ela, mas o que você quer fazer tanto que você não consegue fazer? Aonde você quer ir que você não consegue ir? E você está impedida de ir. Então, é a pergunta certa, que às vezes ela vai... Essa minha cliente, ela disse para mim, eu quero andar, eu quero caminhar, fazer caminhada. E eu falei, mas e por que você não faz caminhada? Ela falou, porque eu tenho medo. Aí entrou o medo, né? Eu tenho medo de passar em determinados lugares. Então, eu não vou, mas eu sinto necessidade de andar, passear, né? E outros tipos de dor nos pés aí que também ligavam ao lado emocional, que também era aquela necessidade da pessoa querer fazer as coisas, tanto os pés quanto o quadril, né? Quadril, pé e joelho, eles também é interligado, né? Que é o andar, né? Então, a pessoa não consegue fazer o que precisa fazer, o que ela quer fazer. E, às vezes, ela não pode fazer realmente. Então, você tem com o seu cliente, você trabalhar esse lado emocional dela, né? Porque, às vezes, a gente precisa se conformar com a situação, porque, às vezes, é necessário, naquele momento, a pessoa se dedicar àquilo que está fazendo, cuidar do outro, às vezes, é uma responsabilidade familiar, não tem como deixar de lado, precisa fazer. Só que, para isso, tem que trabalhar o subconsciente da pessoa, né? Então, existem técnicas aí que a gente pode estar trabalhando em outras aulas, em que a gente pode ajudar, né? Mas, como a Mari falou, fazer exercícios, né? Técnicas de relaxamento, meditação, você pode pôr um áudio para a sua cliente ouvir, você pode fazer uma dinâmica com ela, ensinar ela a mudar o pensamento, né? Conversar de uma forma carinhosa e amigável, né, com a pessoa, para ajudar ela. De alguma forma, a gente não pode trabalhar só o físico, nós temos que trabalhar o lado emocional também dessa pessoa, né? E o espiritual. Oi? E o espiritual. E o lado espiritual, falou tudo, Mari. O lado espiritual é importantíssimo, Leandro. Nós somos uma tríade, corpo, mente e espírito. Tá? A gente não pode andar sozinho, né? Então, a gente tem que perguntar, como está seu lado espiritual? Pergunta. Você ora? Você reza? Você vai a alguma igreja? Você pertence a algum lugar? Você tem amigos? Né? Então, é importante a gente mostrar para a pessoa que precisa, sim, de uma fé, de ter esperança, né? Fé e esperança, né? A gente precisa, o nosso paciente também precisa, porque se ele não tiver fé de que ele vai ser curado, ele não vai conseguir se curar,
né? Se ele não tiver esperança de que ele indo até você, ele vai se curar, dificilmente ele vai se curar. Ele não está acreditando nele próprio, né? Então, ensinar a ele que existe sim um ser maior, existe sim Deus que pode ajudar ele de alguma forma, né? Vai com carinho, porque tem pessoas que não gostam muito de falar de religião, mas a gente não está falando de religião, a gente está falando de Deus, né? De uma força maior que nos conduz no dia a dia. Então, é importante, né, nós usar com o nosso paciente essa tríade, né? Fé, esperança, amor, né? Corpo, mente, espírito, né? Então, você consegue desenvolver aí para o seu paciente, e muitas vezes, quando você tem uma escutativa, uma palavrinha que ele falar para você, você vai dizer, ela está precisando disso, né? Ela está precisando disso. Porque, de alguma forma, nós, como terapeuta, nós temos uma intuição, né, de que vem de Deus. Nós temos uma intuição que, se nós desenvolver, nós vamos poder ter um poder muito maior para ajudar as pessoas, né? Mas está tudo dentro de nós, tem que desenvolver. Vou combinar com a Mari para nós dar uma aula para vocês somente de lado emocional, do lado emocional, esse lado que a gente pode estar ajudando melhor o nosso paciente. Certo? E o que representa cada vértebra na dor, na angústia, o que é que a pessoa, tanto homem e mulheres, o que é tanto mais que uma pessoa sente mais dor do lado esquerdo, por que sente mais dor do lado direito, está ligado ao pai, à mãe, quer dizer, é um negócio assim, que ao saber disso, você já tem uma boa ferramenta para trabalhar, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Eu gostei muito. Então, tá bom, pessoal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão nós vamos encerrar aqui já. Temos mais uns minutinhos. Então, pessoal, eu gostaria que vocês fossem no grupo, comentassem sobre nossa aula. Você pode ir no Instagram também comentar. Vou colocar lá alguma coisa, vocês podem ir lá e comentar também. Tá? Deixa eu falar uma coisinha para vocês, não sei se eu vou conseguir colocar. Olha, gente, este livro aqui, para vocês, é uma maravilha, viu? É um espetáculo. Ele ajuda a estar com quase todos os protocolos já organizadinhos, viu? Então, é muito mais fácil a gente estudar assim, tendo o protocolo, tal, e guardar, do que vocês ficarem... Qual é o meridiano? Tal, aqui já mostra o local, já mostra tudinho para vocês, tá? O que eu estou fazendo aqui, que ele não vem com a numeração, por exemplo, os meridianos nos locais, eu estou colocando as numerações. Então, fica mastigado para vocês aí, viu? Olha, esse livrinho aqui, se vocês quiserem, já esteve lá na plataforma aí, com a Beth lá, para o pessoal comprar. Olha, gente, é muito bom, viu? Ajuda muito o trabalho de vocês aí na Distal, viu? Tá bom, Mari, coloca lá de volta para nós, lá no Distal, para lembrar, né? Para o povo lembrar, né? O livro que eu falei é esse livro aqui. Aí a pessoa... É o método Distal de alívio imediato da dor. Isso mesmo. Então, tá bom. Muito obrigada a todos vocês que estiveram. Boa noite para vocês. Estou muito feliz de vocês estarem aqui conosco, né? Um abraço para vocês, seu coração, Deus abençoe. E até a próxima. Vamos aí falando no grupo. Logo, logo teremos outra aula. Vocês colocam lá o assunto que vocês querem estar compartilhando, que nós compartilhemos com vocês, tá bom? Beijo para todas. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.